Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade às nossas atividades propostas no Moodle para a gente resolver aí até o final do semestre. Vamos lá, mais um exercício dessa vez relacionado à teoria geral dos gases, né? As equações, a equação geral dos gases e a equação de estado dos gases. Vamos lá, vamos começar que está bem simplesinho, bem de acordo com a aula que a gente viu também, tá bom? Então, perfeito. Primeiro exercício que eu tenho aqui no Moodle, galera, é esse aqui. Uma dada massa de um gás perfeito está a uma temperatura de 136 kelvins, ocupando um volume V e exercendo uma pressão P. Se o gás for aquecido de forma isométrica, ou seja, que não vai mudar o volume do gás, certo? Ou isovolumétrica, para ficar mais fácil de decorar, a mesma coisa. E exercer uma pressão de 1,5 P, sua nova temperatura será, vamos lá, a formulinha que a gente viu em sala, PVT Povoto, né, pessoal? Bem facinho de decorar, e a gente consegue correlacionar as duas. Pressão inicial vezes volume inicial dividido por temperatura inicial é igual a pressão final vezes volume final dividido por temperatura final. Então vamos lá. Uma dada massa de um gás perfeito está a uma temperatura de 136 Kelvin, ou seja, ela está a 136 kelvins de início. Opa, alterei aqui. 136 kelvins de início, certo? Pressão 1, a gente vai chamar de 1 porque ele não dá valor, né, inicial da pressão. E volume a gente pode chamar de 1 também, porque ele não dá o volume inicial. É igual a pressão final, que é 1,5 P, pessoal, vezes 1 também, que é o volume final, certo? Então, como ele não tem a mudança de volume, vai ser o mesmo valor aqui. E aqui no temperatura final eu vou chamar de X para ficar mais fácil para a gente fazer a conta. Então é só correlacionar as duas fórmulas. Aqui eu vou ter 1 vezes 1 vezes X é igual a X. 1,5 vezes 1 é igual a 1,5 vezes 136 Kelvin, né, gente? É igual a 204. O X é igual a 204 Kelvin, pessoal. Então a respostinha que você vai deixar aí no Moodle, né? Óbvio que você vai fazer a sua conta de acordo com os dados que o exercício te dá, mas a conta é bem simplesinha, bem tranquila de fazer. É isso aí. Poderia também, pessoal, chamar aqui de P1, V1, se confundir vocês, certo? Aqui V1 também iria cortar o V, iria cortar o V. Pressão, uma pressão de X ia passar dividindo, né? Px1 é igual a 204. Como esse valor de P aqui ele dá como 1, seria um 204 sobre 1. Mesma coisa, tá? Então vamos lá. Exercício número 2. Exercício fácil, bem tranquilo de resolver também, gente. Então, a fórmula que a gente vai usar é a mesma, né? O sentido do exercício é o mesmo, só a mudança de estado aí que vai ser diferente. Então, vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui. Opa. Coloquei errado, né? Pelo amor de Deus, né, meu amigo? PVT, Povoto. Ou PF, VF, TF, tanto faz, tá? Qual deve ser a temperatura de certa quantidade de um gás ideal, inicialmente a 230,4 kelvins, é a temperatura inicial dele, para que tanto o volume quanto a pressão dupliquem. Então, pessoal, quando a gente tem volume e pressão variando entre si, né? Essa constante aí, a gente chama de transformação isobárica, tá? Então, somente a temperatura variando nesse caso. Qual deve ser a temperatura de certa quantidade de um gás ideal? Inicialmente é 230 Kelvin, para que tanto o volume quanto a pressão dupliquem. Ele não me dá número de volume e de pressão, então vou fazer de um jeito diferente aqui, pessoal. Vou chamar
a pressão de número 1 e o volume de número 2 não faz diferença, porque eles vão duplicar mesmo, que aqui vai ficar 2 e 4, que é pressão e volume finais do povotor, e x, que é a temperatura final que eu quero achar. Dividir em cruz novamente, 1 vezes 2 vezes x é igual 2x igual 2 vezes 4, 8, vezes 230 fica 1843,2. Então, x que está multiplicando vai passar dividindo, é igual 1843,2 dividido por 2. Isso aqui dá 921,6. Isso, 0,6 Kelvin. Beleza, gente? Exercício bem tranquilo de ser resolvido também. E facinho. Nesse caso desse exercício do Moodle, como as unidades de medida é fácil de se colocar aí, né, os caracteres pelo teclado, então ele exige que tenha a unidade de medida, gente. Exercício número 3. Determine o volume ocupado por 3 mol de uma substância gasosa a 7 atm de pressão e 300 Kelvin. Formulinha que a gente viu em sala, PV igual N, que é o número de mols, vezes R, vezes T. O que eu quero achar aqui, galera? O que o exercício me pede? O volume. Então, eu vou dar um jeito de isolar esse volume aqui, né? Então, vou fazer volume igual, o P está multiplicando, ele vai passar dividindo, padrão, para a gente deixar o volume isolado. N vezes R vezes T dividido pela pressão. Então, vamos lá. Substituindo valores, o N é o número de mols, tá, galera? Então, seria 3 vezes 0,082, dados aqui no exercício, tá bom? Vezes 300 Kelvin. Provavelmente, esse dado aqui, do valor de R, sempre vai ser dado pelo exercício, tá, galera? Então, ficar bem atento a isso. Dividido por 7, que é o valor da pressão que o exercício me pede. Isso aqui é igual a 10,54 litros dessa substância, tá bom? Então, tá aí. Fácil de resolver também o exercício número 3, sem segredo, gente. E o exercício número 4 aí, que tem um bônusinho aí, é mais uma questão de compreensão, né? De entender o que está acontecendo nos estados dos gases, aí, né? Nas transformações. A gente vai ter que associar transformação isométrica, isobárica e isotérmica. Por eliminação, galera, aquecimento do vapor de água, ou seja, tem alteração de temperatura, confinado em uma panela de pressão completamente, ou seja, também tem a alteração, a variação de pressão. Tem a variação de temperatura, variação de pressão, vai ser isométrica, que é onde não há a variação de volume, sempre são proporcionais, tá? Resfriamento do gás contido em uma bexiga colocada para esfriar num refrigerador. Resfriamento do gás e alteração de volume também. Mantém-se a pressão. Uma delas não vai variar. Se duas varia, uma não varia. Que aí, como a pressão não muda, transformação isobárica. Não sei como vocês costumam fazer para lembrar, né? Isométrica ou isovolumétrica, eu lembro de volume, aí fica fácil de lembrar. Isobárica, eu sei que o pressão é também medido em bar, né? Unidade de medida bar, então eu decoro dessa forma. Isobárica é a não alteração da pressão. Qualquer expansão ou contração lenta de um gás que ocorra em uma temperatura constante. O exercício já fala temperatura constante, ou seja, somente a temperatura não se altera, tá? Qualquer expansão ou contração lenta de um gás, o volume vai aumentar, pressão vai aumentar também, juntamente com o volume.
temperatura constante, isotérmica, térmica me remete à temperatura, fácil de lembrar também. Beleza, pessoal? Então, essa daí é a terceira lista de exercícios que para a gente resolver. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisarem me dar como dica aí, deixe nos comentários fazendo um favor. Muito obrigado e até a próxima.